onde o passado e o presente colidem em uma noite inesquecível. O que acontecerá quando a máscara da riqueza cair e a verdadeira face da família Albuquerque for revelada? Deixe seu like, se inscreva no canal e comente de onde está assistindo. O clima na mansão da família Albuquerque era de pura ostentação. Cortinas de seda pendiam elegantemente nas janelas, refletindo a luz do sol em um espetáculo de cores vibrantes. O aroma de flores frescas preenchia o ar, enquanto os empregados corriam de um lado para o outro, ajustando os mínimos detalhes para o casamento de Ana Clara e Marcelo. A comemoração prometia ser grandiosa, refletindo a riqueza e o status da família. Em cada canto, as conversas eram recheadas de risos altos e comentários sobre os últimos lançamentos da moda, como se o valor das pessoas estivesse atrelado ao que vestiam. Você viu o vestido que Ana Clara escolheu? Deixa qualquer um no chinelo! Exclamou uma prima enquanto ajustava seu próprio cabelo em frente ao espelho. Acho que até a noiva vai se sentir ofuscada. Não exagera, Clara. O que importa é o amor, e não a ostentação, respondeu outra, embora sua expressão contradissesse suas palavras. O tom de desdém era palpável, como se estivessem competindo para ver quem se destacava mais naquela celebração. Enquanto os membros da família Albuquerque se deleitavam em suas conversas superficiais, Dona Benedita, uma senhora de pele escura e cabelos grisalhos, caminhava em direção à mansão. Ela foi convidada por Ana Clara, que a conhecia desde a infância e sentia um carinho especial por sua sabedoria e força. Usando um vestido simples, mas elegante, Dona Benedita contrastava com o brilho extravagante dos convidados. Seus passos eram firmes e decididos, mesmo que alguns olhares se voltassem para ela com desdém. Olha quem chegou, murmurou uma tia de Ana Clara, levantando uma sobrancelha enquanto olhava para Dona Benedita. Acho que ela se esqueceu de que isso aqui é um casamento, não uma reunião da comunidade. E parece que ela não se importa muito com as aparências, respondeu outra com um sorriso sarcástico. O desprezo nas palavras permeava a atmosfera, mas Dona Benedita, com sua dignidade, ignorou as provocações. Ao entrar no salão, ela foi recebida por Ana Clara, que a envolveu em um abraço caloroso. Dona Benedita, que bom que você veio. Você ilumina este lugar, disse a noiva, seu rosto radiante de felicidade. Meu bem, eu não poderia perder um momento tão especial na sua vida, respondeu Dona Benedita com um sorriso sincero. Você merece toda a felicidade do mundo. Durante a cerimônia, o clima festivo se mantinha, mas uma tensão sutil começou a se formar. Enquanto o padre falava sobre amor e união, um dos tios de Ana Clara, conhecido por seu humor ácido, resolveu fazer uma piada de mau gosto sobre a presença de Dona Benedita. Se a noiva tivesse chamado mais pessoas da sua classe, talvez não precisássemos de um plano B para a decoração, ele disse, rindo com um grupo de convidados. Os sorrisos nervosos se espalharam, enquanto alguns tentavam disfarçar o desconforto. Ana Clara sentiu seu estômago revirar. Tio, isso não é apropriado. Ela tentou intervir, mas sua voz se perdeu no riso escarninho que se seguiu. Dona Benedita, no entanto, permaneceu serena. Com um sorriso gentil, ela olhou para o tio e, com uma calma impressionante, respondeu: o que falta em adornos muitas vezes é compensado pela essência das pessoas, e eu sou grata por estar aqui, celebrando o amor, que é o bem mais precioso, que podemos compartilhar. Um murmúrio de admiração percorreu a plateia. Alguns convidados, tocados pela resposta digna de Dona Benedita, começaram a ver além das aparências e a reconhecer a força e a sabedoria que ela emanava. Mas a família Albuquerque, enraizada em sua arrogância, continuou a sussurrar entre si, sem entender que a verdadeira riqueza estava ali, em uma mulher que havia superado desafios inimagináveis. A cerimônia prosseguiu, mas a tensão continuava a pairar no ar. Enquanto os votos eram trocados, Dona Benedita olhava para Ana Clara, refletindo sobre o tempo que passou e as dificuldades que enfrentou. A força que a senhora havia cultivado ao longo da vida era um testemunho silencioso de que, apesar dos olhares de desprezo, a verdadeira dignidade não poderia ser abalada. Ela sorriu, satisfeita por ver a felicidade da jovem.
mesmo que o contexto a cercasse de uma forma hostil. Com isso, o primeiro capítulo da história se desenrolava, deixando um rastro de desconfiança e perguntas no ar, enquanto a celebração se preparava para uma reviravolta que mudaria a percepção de todos sobre o que realmente significa ser digno. A recepção do casamento de Ana Clara e Marcelo estava em pleno andamento. Os convidados se espalhavam pelo amplo salão, repleto de flores exóticas e candelabros reluzentes, enquanto a música suave de um quarteto de cordas preenchia o ambiente. Dona Benedita, sentada à mesa, observava com atenção o movimento à sua volta. Os primos de Ana Clara, Lucas e Rafael, estavam à sua mesa, mergulhados em uma conversa sobre os novos investimentos da família. Você viu como o mercado imobiliário está aquecendo? Precisamos aproveitar essa oportunidade, Rafael, disse Lucas com um tom de superioridade. A família Albuquerque sempre soube se posicionar nas melhores oportunidades. Rafael acenou com a cabeça, mas seus olhos estavam fixos na mesa oposta, onde os convidados mais sofisticados se reuniam. É verdade, Lucas, mas você sabe que a verdadeira riqueza está nas conexões que fazemos. Olha só, aquele empresário ali é amigo do meu pai. Se conseguirmos uma parceria... Dona Benedita escutava em silêncio, sem interromper. Embora fosse um discurso que a deixasse incomodada, ela manteve a compostura. A arrogância dos jovens era evidente, e o desprezo pelas preocupações do mundo real era palpável. O contraste entre a superficialidade das conversas e a profundidade de suas próprias experiências de vida a fazia sentir um misto de tristeza e compaixão. Em um momento, Lucas se virou para Dona Benedita, como se a tivesse notado pela primeira vez. Dona Benedita, não acha que um bom investimento é a chave para garantir um futuro próspero? Afinal, é importante saber de onde se vem, não é? Mesmo? A frase carregava um peso que não passou despercebido. Dona Benedita manteve a serenidade em seu olhar. Sim, meu jovem, saber de onde se vem é fundamental. Mas o que realmente importa é para onde vamos e como chegamos lá, respondeu ela com uma voz tranquila, mas firme. Ana Clara, que estava próxima, sentiu o desconforto na atmosfera e decidiu intervir. Vamos falar sobre os planos para a lua de mel, não é, pessoal? O que vocês acham de um destino exótico? A tentativa de mudar de assunto foi bem intencionada, mas a tensão ainda pairava no ar. A tia de Ana Clara, Dona Zuleika, se aproximou e, percebendo a presença de Dona Benedita, não conseguiu deixar de fazer um comentário. É verdade, querida, mas às vezes é bom lembrar de onde viemos. Algumas pessoas têm histórias que não se podem esquecer, mesmo que queiram, disse com um sorriso que transparecia condescendência. Ana Clara franziu a testa, percebendo a intenção por trás das palavras da tia. Acho que todos têm suas histórias, tia, e cada uma delas é importante à sua maneira, respondeu tentando manter a paz. Mas seu tom era de aviso. Dona Benedita, percebendo a tensão crescente, olhou para Ana Clara e sorriu. A vida é cheia de lições, minha jovem. Não devemos nos deixar abalar pelas palavras dos outros, mas sim refletir sobre elas, disse com a sabedoria que vinha de anos de experiência. Enquanto a música continuava a tocar suavemente, Dona Benedita observava a festa. Os rostos radiantes dos noivos a aqueciam por dentro. A felicidade de Ana Clara e Marcelo era contagiante, e ela se lembrou de sua própria juventude, dos anos difíceis em que lutou para criar seus filhos com dignidade. Lembrou-se das noites em claro, das dificuldades financeiras, mas também das conquistas, das pequenas vitórias que a moldaram. Se ao menos eles soubessem o que custou chegar até aqui, pensou Dona Benedita, sentindo uma pontada de tristeza ao ver a superficialidade dos presentes. A vida dos Albuquerque era repleta de luxos, mas faltava algo essencial, a conexão verdadeira com as pessoas. Ela desejava que, em algum momento, eles pudessem entender que o verdadeiro valor não estava nas posses, mas nas experiências e nas relações que construímos ao longo da vida. Dona Benedita, o que a senhora acha de tudo isso? Perguntou Rafael, quebrando o silêncio. Ele parecia genuinamente curioso, mas seu tom era ainda um misto de desdém e interesse.
Eu acho que cada um de nós traz consigo uma história única. E muitas vezes, as histórias mais ricas não estão nas contas bancárias, mas nas lutas diárias e nas vitórias silenciosas, respondeu ela, com um brilho nos olhos. A vida nos ensina a sermos humildes, e a verdadeira riqueza está na capacidade de amar e respeitar o próximo. Os primos trocaram olhares perplexos, sem saber como responder. Dona Benedita havia desafiado suas percepções, e por um breve momento, eles pareciam refletir sobre suas próprias vidas e valores. A festa continuava a pulsar ao redor deles, mas para Dona Benedita, o que importava era a sabedoria que ela poderia compartilhar, mesmo que isso não fosse compreendido por todos ali. Ana Clara, percebendo o desconforto crescente em torno de Dona Benedita, decidiu agir. Com um sorriso decidido, ela se aproximou da senhora, que observava a festa com um olhar sereno, mas visivelmente contida. Dona Benedita, disse Ana Clara, que tal dançarmos um pouco? A música está tão bonita, e eu adoraria ter a sua companhia na pista. A senhora hesitou, sua expressão misturando surpresa e incerteza. As palavras de Ana Clara romperam um silêncio tenso que pairava ao redor. Os olhares dos convidados se voltaram para elas, e a expectativa no ar era palpável. Ah, minha querida, respondeu Dona Benedita com um leve sorriso. Eu não sei se sou tão boa dançarina quanto você, mas, se você insiste, eu aceito. Ao se dirigirem para a pista de dança, o murmúrio entre os convidados se intensificou. O que Ana Clara estava fazendo? Era um desafio à norma, uma quebra do padrão que a família Albuquerque prezava tanto, a separação entre os que eram considerados dignos e os que não eram. Enquanto as duas mulheres se posicionavam sob a luz suave do lustre, a música começou a tocar uma melodia envolvente, e Ana Clara tomou a mão de Dona Benedita, guiando-a suavemente. A dança começou, e Dona Benedita, mesmo hesitante, encontrou seu ritmo. Seus movimentos eram graciosos, refletindo não apenas a leveza da música, mas também a força de sua vida. Sabe, Ana Clara, ela começou enquanto dançavam, a vida é muito parecida com essa dança. Às vezes você tem que dar passos incertos, mas o importante é continuar se movendo. Cada passo tem seu propósito. Ana Clara a olhou fascinada. A senhora tem razão. Às vezes sinto que estou dançando no escuro sem saber onde vou parar. Mas quando estou com você, sinto que tudo faz sentido. Os olhos da jovem brilhavam de admiração, e Dona Benedita se sentiu aquecida pelas palavras da menina que sempre considerou como uma neta. Os convidados, inicialmente surpresos, começaram a relaxar. Alguns sussurravam entre si, tentando entender o que estava acontecendo. O que está acontecendo com Ana Clara? Ela está se misturando demais, comentou uma prima, disfarçada de preocupação. Ela não deveria dançar com alguém assim. Dona Benedita, ouvindo as palavras murmuradas, decidiu não se deixar abalar. O que realmente importava era a conexão que havia formado com Ana Clara. Sabe, minha querida, disse ela com um tom de sabedoria, o que as pessoas pensam não define quem somos. O valor de uma pessoa não está em sua aparência ou em seu passado, mas na bondade que carrega no coração. Ana Clara sorriu, tocada pelas palavras de Dona Benedita. Eu aprendi isso com você, Dona Benedita, e é por isso que eu a admiro tanto. A senhora é um exemplo de dignidade e força. As palavras da jovem ecoaram na pista de dança. E lentamente, alguns convidados começaram a prestar atenção à profundidade daquela interação. Enquanto dançavam, a música parecia se transformar em um hino de resistência e união. Dona Benedita, com seu jeito calmo e confiante, começou a compartilhar histórias de sua vida. Quando eu era mais jovem, havia dias em que tudo parecia impossível. Eu trabalhava duro para sustentar meus filhos, mas sempre acreditei que, com esforço e amor, poderíamos superar qualquer adversidade. Ana Clara escutava com atenção, absorvendo cada palavra. E o que a senhora fez para se manter firme? Perguntou genuinamente interessada. Eu sempre acreditei que a educação era a chave. Ensinei meus filhos a valorizarem o conhecimento e a respeitarem a todos, independentemente de sua origem. A vida me ensinou que a verdadeira riqueza
Está em como tratamos as pessoas ao nosso redor, respondeu Dona Benedita, seu olhar brilhando com a lembrança. Enquanto a dança prosseguia, a atmosfera da festa começou a mudar. Alguns convidados, ao ouvirem as histórias de Dona Benedita, começaram a se questionar sobre suas próprias atitudes. A arrogância que antes permeava o ambiente começou a ser substituída por um respeito silencioso. A força da mulher que havia sido alvo de desdém estava agora em evidência, e a família Albuquerque não sabia como lidar com essa nova realidade. Ana Clara, ao notar a mudança, sentiu-se orgulhosa de ter desafiado as convenções da sua família. Ela sabia que a dança era mais do que apenas um momento de celebração. Era uma afirmação de que o amor e o respeito eram mais valiosos do que qualquer status social. E enquanto os dois mundos se entrelaçavam na pista de dança, Dona Benedita e Ana Clara se tornaram símbolos de força e dignidade, iluminando a festa com uma verdade que muitos ali precisavam ouvir. O clima na festa de casamento de Ana Clara e Marcelo se tornava cada vez mais tenso. Os risos e conversas animadas dos convidados se misturavam a sussurros mal intencionados, criando uma atmosfera pesada e carregada de preconceito. Um dos avós de Ana Clara, um homem de cabelos brancos e postura rígida, levantou seu copo em um brinde. Sua voz grave ecoou pelo salão, chamando a atenção de todos. A nossa família, as nossas raízes e a importância de se manter, as tradições que nos definem, declarou ele, olhando de maneira incisiva para Dona Benedita, que estava sentada à mesa, observando a cena com um semblante sereno. O tom de sua fala era claro. Ele insinuava que a presença de uma mulher de origem humilde e negra como Dona Benedita não se encaixava no contexto daquele evento. Os murmúrios de assentimento que se seguiram entre os convidados da família Albuquerque deixaram claro que a mensagem tinha sido bem recebida. Dona Benedita, sentindo-se desrespeitada, fez menção de se retirar. Seus olhos, normalmente cheios de calor e bondade, agora refletiam uma tristeza profunda. Ana Clara, percebendo a intenção da amiga de se afastar, rapidamente se levantou e foi até ela, segurando sua mão com firmeza. "Não, por favor, não vá", implorou Ana Clara, sua voz tremendo levemente. "Você é uma parte importante da minha vida e eu não deixarei que eles a façam sentir-se menos. Fique comigo." A sinceridade nas palavras de Ana Clara fez com que Dona Benedita hesitasse por um momento, mas a pressão da situação a fez sentir-se vulnerável. "Minha querida, eu não quero ser motivo de desconforto para você", respondeu Dona Benedita, sua voz suave, mas carregada de um peso emocional. "Essas pessoas não me querem aqui." "Não se preocupe com eles", reassurou Ana Clara, olhando diretamente nos olhos de Dona Benedita, determinada a defendê-la. "Você merece estar aqui tanto quanto qualquer um deles. Vamos nos divertir, como planejamos." Enquanto isso, a tensão entre as duas famílias crescia. Os olhares dos Albuquerque se tornaram mais afiados e os sussurros se intensificaram. Uma prima de Ana Clara, com um ar de superioridade, comentou em voz alta: "Parece que Ana Clara está se misturando com pessoas que não têm o mesmo nível. É bom saber de onde se vem." No entanto, as palavras dela não atingiram Dona Benedita, que, em vez disso, tomou um profundo fôlego e decidiu se manter firme. Ela não era apenas uma mulher que havia enfrentado adversidades, era uma mulher de dignidade e força. "Vamos, minha jovem", disse Dona Benedita com uma leveza que desafiava a situação. "Vamos dançar. É um dia de celebração." Ana Clara sorriu aliviada e as duas se dirigiram à pista de dança. O mundo ao redor delas parecia desacelerar enquanto se moviam juntas, em harmonia, quase como se o tempo tivesse parado para respeitar aquele momento. Enquanto dançavam, Dona Benedita falou sobre sua vida, suas esperanças e sonhos. "A vida nem sempre foi fácil, mas sempre procurei ver o lado bom das coisas. O amor e a união são o que realmente importam", disse ela, seus olhos brilhando, com emoção. Os convidados, inicialmente surpresos pela ousadia de Ana Clara, começaram a prestar atenção na história de Dona Benedita. Algumas pessoas se aproximaram, atraídas pela sabedoria que emanava dela, enquanto outras ainda murmuravam, confusas, mas agora um pouco menos hostis. O ambiente começou a mudar lentamente,
Mas a família Albuquerque ainda não conseguia perceber a transformação ao seu redor. O avô de Ana Clara, que antes havia feito o brinde desdenhoso, observava com uma expressão de desconforto e incredulidade. Ele não estava acostumado a ver a própria neta desafiando as normas sociais que ele tanto prezava. A música envolvia Dona Benedita e Ana Clara em um abraço sonoro, e a força da união das duas mulheres começou a desfazer as barreiras invisíveis que a arrogância da família Albuquerque havia criado. Era um momento de resistência silenciosa, mas poderosa, onde a verdadeira dignidade de Dona Benedita começava a brilhar, mesmo em meio à opressão velada dos que a cercavam. Porém, na mente de Dona Benedita, sabedoria e dignidade não eram apenas palavras, eram parte de sua essência. Ela sabia que, independentemente das aparências, o valor de uma pessoa não pode ser medido por sua origem ou pela quantidade de riqueza que possui. E mesmo que a festa continuasse, ela sentia que algo estava prestes a mudar, não apenas para ela, mas para todos os presentes. William Moreira observou a festa em meio ao brilho das luzes e ao murmúrio dos convidados. Ele percebeu a atmosfera tensa que pairava no ar e, decidido a mudar o rumo da noite, caminhou com passos firmes em direção a Dona Benedita, que se mantinha à parte, cercada por uma nuvem de desdém e olhares significativos. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto ao se aproximar dela. Dona Benedita, é uma honra vê-la aqui. Posso contar com sua presença em um discurso que estou prestes a fazer? Perguntou William, estendendo a mão de maneira cortês. Dona Benedita, surpresa com a abordagem respeitosa, hesitou por um momento. Ela olhou ao redor, sentindo os olhares da família Albuquerque cravados em sua figura, e depois assentiu com um leve sorriso. Claro, Sr. Moreira. Fico lisonjeada com o convite. Com um gesto gentil, William conduziu Dona Benedita até o centro da pista de dança, onde todos os olhares se voltaram para eles. O murmúrio se intensificou, mas ele ignorou a curiosidade alheia e começou seu discurso. Meus amigos, começou ele, sua voz forte e clara, hoje estamos aqui para celebrar o amor, mas também para reconhecer a importância das histórias que nos moldam. Os convidados, inicialmente surpresos com a repentina mudança de foco, começaram a prestar atenção. William continuou. Dona Benedita é uma mulher que representa a resiliência e a força de uma comunidade. Sua trajetória de vida é um exemplo para todos nós. A cada palavra que saía de sua boca, a sala se silenciava. Ela não é apenas uma convidada nesta festa, disse ele olhando diretamente para Dona Benedita. Ela é uma heroína que dedicou sua vida a ajudar outros, a lutar por dignidade e a construir um legado que muitos de nós desconhecemos. Dona Benedita, com os olhos brilhando de emoção, escutava atentamente. William prosseguiu. Eu conheço sua história. Sei das dificuldades que você enfrentou e do impacto positivo que causou em sua comunidade através de suas ações filantrópicas. Muitas vezes, as pessoas que realmente fazem a diferença são as que ficam à sombra, longe dos holofotes. A família Albuquerque começou a se contorcer em suas cadeiras. A tensão na sala era palpável. Comentários sussurrados entre eles revelavam desconforto. Quem esse homem pensa que é? Sussurrou uma das tias de Ana Clara, mas ninguém prestou atenção. Todos estavam absortos na eloquência de William. Dona Benedita, continuou ele, a sua luta é um testemunho de que o valor de uma pessoa não se mede pelo que possui, mas pelo que faz pelos outros. Você é um pilar de dignidade e amor, e eu sou grato por poder conhecê-la. O silêncio na sala se transformou em uma onda de murmúrios, e alguns convidados começaram a olhar para Dona Benedita com uma nova perspectiva, como se começassem a enxergar além da primeira impressão. William finalizou seu discurso com uma mensagem poderosa. Vamos todos aprender a olhar para as pessoas não pelo que elas aparentam, mas pelo que elas realmente são. A expressão de Dona Benedita refletia uma mistura de humildade e orgulho, enquanto os aplausos começaram a ecoar pela sala. Era um reconhecimento tardio, mas muito bem-vindo. Olhando para os rostos da família Albuquerque,
William percebeu que a arrogância que antes era tão presente havia se dissipado, dando lugar a uma vergonha palpável. Eles estavam diante de uma verdade que não podiam ignorar. A verdadeira grandeza não estava em suas posses, mas na dignidade e na força de caráter. William, satisfeito com o impacto de suas palavras, olhou para Dona Benedita, que mesmo em meio ao turbilhão de emoções, mantinha a postura ereta e o olhar firme. Ele sabia que aquele momento era um divisor de águas, não apenas para ela, mas para todos ali presentes. E, no fundo, esperava que a lição aprendida fosse tão valiosa quanto a celebração do amor que estava em andamento. William Moreira, com a voz firme e clara, concluiu seu discurso, ecoando sentimentos que muitos na sala apenas hesitavam em expressar. O verdadeiro valor de uma pessoa não é medido em bens materiais ou em status social, mas sim em seu caráter, que nas ações que realiza em prol dos outros. Dona Benedita é um exemplo vivo disso, um pilar de dignidade e resiliência que todos nós deveríamos admirar e respeitar. A plateia, antes envolta em murmúrios de desconforto, agora estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Os olhares de desprezo que anteriormente eram dirigidos a Dona Benedita começavam a se transformar em expressões de reconhecimento e reverência. Ana Clara observava, o coração batendo forte, um misto de orgulho e alívio. Ela sempre soube do valor de Dona Benedita e agora via a todos ao seu redor começando a entender isso também. "Obrigada, William", sussurrou ela quase que em um impulso ao se aproximar dele após o discurso. "Você não sabe o quanto isso significa para ela e para mim." William sorriu, um sorriso caloroso que iluminava seu rosto. "A história dela precisa ser contada, e quem melhor para contar do que ela mesma?" Ele olhou para Dona Benedita, que estava agora cercada por convidados que desejavam parabenizá-la. "Vamos deixá-la aproveitar esse momento." A família Albuquerque, por outro lado, estava em um estado de confusão e embaraço. O patriarca, o avô de Ana Clara, tentava recuperar a compostura. Eu não sabia que ela tinha essa história", murmurou ele olhando em volta, como se procurasse apoio nos rostos dos filhos e netos. "Acho que precisamos considerar essa questão com mais cuidado." Uma das tias, tentando justificar o injustificável, interrompeu. "Bem, isso não muda o fato de que ela não pertence a este círculo. É apenas uma coincidência." Mas suas palavras soavam vazias, ecoando em um lugar onde a dignidade de Dona Benedita havia se elevado acima de qualquer preconceito. "Coincidência?" perguntou um dos primos de Ana Clara com um olhar crítico. "Acho que precisamos parar de pensar assim. Olhem para tudo o que ela fez, o que ela conquistou. Nós da família devemos aprender com ela." O murmúrio de concordância se espalhou, enquanto outros convidados começaram a se aproximar de Dona Benedita, elogiando sua força e coragem. Dona Benedita, visivelmente emocionada, tentava manter a compostura. "Obrigada a todos. Eu apenas fiz o que pude dentro das minhas limitações. Cada um de nós tem uma história, e todas elas têm valor. O que importa é como tratamos uns aos outros." Sua voz, suave mas firme, transmitia uma sabedoria que reverberava na sala. E então, em um momento inesperado, ela disse: "Na verdade, eu tenho algo a compartilhar com vocês." O murmúrio na sala cessou, todos focados nela, intrigados e um tanto apreensivos. "Eu sou de fato herdeira de uma fortuna que foi deixada para mim, embora muitos não saibam. Minha família, a família Silva, foi uma das fundadoras desta cidade, mas por causa da discriminação e do preconceito, eu fui afastada dessa herança." A revelação caiu como uma bomba. Os olhos da família Albuquerque se alargaram em choque. O avô de Ana Clara, agora pálido, trocou olhares nervosos com sua esposa e filhos. Isso não pode ser verdade", disse ele quase balbuciando. "Por que você nunca nos contou?" "Porque por muito tempo eu não acreditei que isso fizesse diferença. Eu apenas queria viver minha vida com dignidade, criar meus filhos com amor e respeito", respondeu Dona Benedita, sua voz agora firme e cheia de determinação.
Mas agora vejo que talvez seja a hora de reivindicar o que me pertence, não por mim, mas por todos aqueles que lutaram contra a injustiça e o preconceito. O silêncio que se seguiu foi profundo, uma reflexão coletiva sobre como a vida pode ser cheia de surpresas e lições. A festa, que começou como um símbolo de ostentação e arrogância, agora se tornava um espaço de transformação e aprendizado. Ana Clara, com lágrimas nos olhos, abraçou Dona Benedita. "Você é uma verdadeira inspiração", disse ela em um sussurro, enquanto a multidão começava a se dispersar, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre respeito, dignidade e a verdadeira riqueza que se encontra no caráter de uma pessoa. A história de Dona Benedita não apenas desafiou a percepção da família Albuquerque, mas também lembrou a todos que a verdadeira grandeza reside na capacidade de amar e respeitar o próximo, independentemente de suas origens. Após a revelação bombástica de Dona Benedita, um silêncio sepulcral pairou sobre a mansão dos Albuquerque. As faces outrora radiantes de orgulho e superioridade agora exibiam uma mistura de choque e constrangimento. O patriarca, visivelmente abalado, tentou gaguejar uma resposta, mas as palavras lhe faltavam. O castelo de arrogância e preconceito que a família havia construído desmoronava diante de seus olhos. Em meio ao silêncio constrangedor, Dona Benedita respirou fundo, como se tirasse um peso dos ombros. "Não vim aqui para exigir nada", disse ela, com a voz serena, mas firme. "A verdade é que a riqueza da minha família sempre esteve na nossa história, na nossa comunidade, na nossa força. O dinheiro é apenas uma ferramenta. O que me importa é o respeito e a dignidade que todos merecem." De repente, um jovem, um dos primos de Ana Clara, tomou a frente. "Dona Benedita", disse ele com a voz embargada, nós nunca entendemos. Fomos criados em uma bolha, achando que o dinheiro definia as pessoas. Mas a senhora nos mostrou que estávamos errados. Peço perdão pela ignorância da minha família." Um murmúrio de concordância ecoou entre os jovens presentes. O discurso de William e a revelação de Dona Benedita haviam aberto seus olhos para a realidade de um mundo que eles sempre ignoraram. A arrogância e o preconceito da geração mais velha começavam a ruir diante da honestidade e da humildade da nova geração. Ana Clara, com lágrimas nos olhos, correu para abraçar Dona Benedita. "Eu sempre soube que você era especial", disse ela com a voz embargada, "mas nunca imaginei a grandiosidade da sua história. Obrigada por me mostrar o verdadeiro significado da vida." Marcelo, o noivo, juntou-se ao abraço, demonstrando seu apoio e admiração por Dona Benedita. A cena comoveu muitos presentes, que se aproximaram para expressar sua admiração e arrependimento. O patriarca, ainda atordoado, finalmente encontrou sua voz. "Dona Benedita", disse ele com a voz trêmula, eu não sei o que dizer. Agimos de forma vergonhosa. Mas prometo que vamos mudar. Vamos honrar a sua história e a sua família, e faremos o possível para reparar os erros do passado." Com um aceno de cabeça, Dona Benedita aceitou o pedido de desculpas do patriarca. Ela sabia que a mudança não aconteceria da noite para o dia, mas o reconhecimento do erro era um passo importante. A festa, que antes era um símbolo de ostentação e divisão, transformou-se em um evento de reconciliação e aprendizado. Os convidados se aproximaram de Dona Benedita, curiosos para conhecer sua história e aprender com sua sabedoria. A música suave voltou a tocar, e as pessoas começaram a dançar não mais com arrogância e desdém, mas com respeito e alegria. No final da noite, enquanto a maioria dos convidados se retirava, Dona Benedita se aproximou de Ana Clara. "Minha querida", disse ela com um sorriso carinhoso, "você me deu um presente inestimável. Mostrou que o amor e a amizade podem superar qualquer barreira." Ana Clara abraçou Dona Benedita com força. "O presente foi todo meu", respondeu ela com os olhos marejados. "Você me ensinou a ver o mundo com outros olhos, e prometo que vou usar essa lição para construir um futuro melhor." Ao deixar a mansão dos Albuquerque, Dona Benedita sentiu uma sensação de paz e satisfação. Ela sabia que sua história havia tocado os corações daqueles que antes a desprezavam,
E mais importante, ela havia plantado a semente da mudança em uma família que precisava desesperadamente aprender o verdadeiro significado da dignidade e do respeito. A família Albuquerque, por sua vez, iniciou uma jornada de autoconhecimento e transformação. Eles aprenderam a valorizar a história de sua comunidade, a respeitar as diferenças e a usar sua riqueza para fazer o bem. E, acima de tudo, eles aprenderam que o verdadeiro tesouro não está nas posses materiais, mas na bondade do coração humano. E assim, a festa de casamento de Ana Clara e Marcelo, que começou como um evento de ostentação e preconceito, transformou-se em um marco de reconciliação e aprendizado, unindo duas famílias e duas histórias em um futuro de respeito, igualdade e amor.